Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula, uma sessão do nosso encontro do grupo de práticas aqui do CC Mind. A gente vai, como eu defini, a gente vai praticar hoje o escaneamento corporal, ou body scan. Por isso que eu quero que você faça essa técnica deitado, deitada, e ajustar um pouco aqui. Você ficar bem confortável, porque essa técnica do escaneamento corporal é uma técnica de relaxamento profundo. Ela é uma técnica também usada bastante para insônia. Eu recomendo muito os alunos que têm problemas de insônia utilizar essa técnica como insônia, ou seja, dormir, utilizá-la antes de você deitar, um tempo antes de você deitar. Então, se você deitou e começou a usar a técnica e você adormeceu, deixa a técnica rolar, acontecer. Vou colocar também, sempre coloco um áudio da técnica e você não para você recomeçar o exercício. Dormiu, pronto. Mas durante o dia, encontre um momento do dia em que você esteja mais desperto. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, no final da tarde, no começo da tarde, no final da tarde, e você faz essa técnica. Bom, eu vou fazer sentado, você pode fazer deitado ou deitada. Acomode-se num ambiente bem. Um tapete, tapete de yoga, na sua cama, no local que seja bem confortável, que não estejam pessoas passando, que não estejam pessoas querendo falar com você. Coloque o celular no silencioso. Lembre-se que este é um momento de autocuidado. Palmas da mão para cima, os braços ao longo do corpo, deixe os pés caídos, para você ficar um pouco mais confortável. Você pode colocar, juntar, os seus flexionar os seus joelhos. Você pode colocar um rolinho ou uma almofada aqui atrás do pescoço e acomode-se para ficar na posição mais relaxada possível. Cuidado com a iluminação mais fraca, mais branda. Monte um ambiente que seja confortável para você, que dê uma ideia de bem-estar, ou de dê uma ideia até de espiritualidade, se você quiser usar uma técnica para adentrar, né, a esta dimensão. A postura, duas respirações profundas, soltando o ar pela boca. Comece então a detectar a sua respiração. Inspira e expira. Você pode colocar a mão esquerda na barriga, a mão direita no peito. Você vai perceber os movimentos da sua respiração. Esse é um contato inicial com a técnica. Você pode também, para fazer com que sua mente entre no exercício, observar a temperatura do ambiente, observar o contato do seu corpo com o colchonete, com o colchão ou com a cadeira, se você estiver fazendo sentado, sentada. Alinhando mais o corpo, movimentando as partes que estão desconfortáveis. Você pode deixar o corpo então bem relaxado, relaxando cada músculo, cada tendão, fazendo essa técnica deitado, deitada, ou sentado, sentada, posição que você estiver mais alerta, observando a respiração, interferindo o mínimo possível na sua respiração.
fazendo a técnica sentado ou sentada, deitado ou deitada. Estamos aqui no meio da técnica, um pouco no começo do início da técnica. Aos que chegaram podem ir acompanhando. Percebendo os pontos do seu corpo que estão mais tensionados, aí você vai relaxando suavemente, deixando a sua respiração acontecer. Deixe os olhos fechados, entreabertos. Se você tiver mais prática, os olhos abertos indica que você realmente percebe mais o que está acontecendo no momento presente. Que essa é a ideia de uma técnica de atenção plena. Então a gente já manejou o nosso corpo, a nossa respiração, e a ideia da prática é observar as sensações físicas que acontecem aqui agora. Então a gente vai lá, sensação da planta dos pés, se você estiver deitado, deitada, as plantas dos pés. A gente vai então percebendo as sensações nos dedos, espaço entre os dedos, dorso do pé, tornozelos, calcanhares. E vai subindo, percebendo as sensações na panturrilha, na canela. Talvez para você que esteja começando agora, algumas sensações são muito sutis, talvez você só consiga perceber sensações mais grosseiras, mais fortes. Não se preocupa, à medida que você vai praticando, e a ideia é que você pratique esse exercício por uma semana, na próxima quinta a gente vai praticar outra técnica, mas que na realidade elas são muito parecidas em termos dos seus componentes, do que a gente quer trabalhar. A gente vai perceber essas sensações e você vai notar que, à medida que a gente vai percorrendo o nosso corpo, há sensações agradáveis, desagradáveis e neutras. E a gente vai trabalhar uma atitude mental muito importante, que é a atitude mental de equanimidade, de aproximação com qualquer que seja esse tipo, nessa categoria de sensação. Principalmente porque quando a gente trabalha a atenção plena, a gente se aproxima sim do desconforto. A gente trabalha um mecanismo psicológico comportamental de aproximação e não de evitação. Agora a gente vai para os joelhos, para as coxas, parte de trás das coxas, e observa todos os membros inferiores, notando as sensações que vêm, que vão, elas modificam, sai de um canto, vai para outro canto. A gente vai entrar em contato com as sensações cruas da nossa experiência, que a gente pode nomear como calor, frio, pulsação, estiramento, coceira, pinicão. A gente, dentro de uma meditação, a gente nunca vai começar a desenvolver um raciocínio ou um juízo de valor com relação ao que a gente está sentindo. Apenas a gente pode rotular. Ah, aqui está um formigamento. Ah, aqui está um pinicão. Ah, aqui está uma pulsação. Aqui está uma sensação de magnetismo. Ah, aqui está uma dor. É uma dor que estira, é uma dor que contrai, é uma dor enagulhada. Essa dor ela permanece no mesmo lugar, ela vai variando, ela modifica a sua intensidade. Então, quando a gente fala em dor, a gente fala em sensações desconfortáveis. E vamos subindo então para os quadris, para as costas, musculatura ao redor da coluna. Quando a gente trabalha essa musculatura, ela ativa
profundamente o sistema nervoso parasimpático, nosso sistema de relaxamento. Então fique um pouco apreciando as sensações que passam ao lado da sua coluna. A gente vai até então os ombros, relaxando os ombros, sensações nos ombros. É um local onde as tensões elas são enrijecidas, elas ficam presas nessa região. Não precisa movimentar, mas se você quiser sim, você pode movimentar para relaxar, soltar algumas respirações mais profundas, mas com o tempo apenas observe. E uma forma de você entrar em contato com essa rigidez, com essa tensão, é pensar no ar entrando e soltando as tensões e no ar saindo da região. O ar entra, solta as tensões e o ar sai, liberando e levando essas tensões. Você pode, então, entrar com esse componente de visualização. Você vai para o peito, para a barriga, percebe relaxadamente os movimentos do peito e da barriga. Agora, uma orientação importante, como toda técnica de mindfulness ou atenção plena, sua mente vai devanear. Não se preocupa, a natureza da nossa mente é pensar. Ou então você está entrando num grau de relaxamento que você começa a ficar com a sonolência, com a mente mais entorpecida, você pode abrir os olhos, você pode, então, para ficar mais alerta, você pode jogar sua atenção, né, no terceiro olho, aqui entre os olhos, essa região. Mas se você estiver muito cansado, muito provavelmente você vai entrar no sono. Mas se você não entrou no sono, muito provavelmente você vai começar a pensar, né? O macaquinho que pula de galho em galho, que é uma analogia que a gente faz, nossa mente, começar a trazer coisas do passado, coisas do futuro, preocupações, expectativas, alegrias, tristezas. É o que a nossa mente faz. Qual é a orientação dentro do exercício? É você perceber, tomar consciência desse conteúdo mental e emocional, mas não se engajar nele. Voltar suavemente a sua atenção para a região que a gente está trabalhando. Então, o exercício de transição entre os modos mentais é simples, é esse. Eu percebo e volto, percebo e volto, percebo e volto. Você vai fazer isso muitas e muitas vezes. Centenas de vezes, milhares de vezes durante todos os exercícios que você fizer em sua vida. E é esse processo, esse treinamento é que vai fazer com que você permaneça mais focado no que está no momento presente, que é, no caso específico dessa técnica, as sensações do nosso corpo. A gente agora vai para os braços, antebraços, punhos, mãos, dedos das mãos. A gente sobe para o pescoço, para a garganta, relaxando essas regiões. Então a gente trabalhou nossas pernas, nossos braços, nosso tronco. E a gente vai agora para o nosso rosto. Talvez você sinta a sua respiração mais calma, mais profunda. E a gente vai observar as tensões, as microtensões e a musculatura do nosso rosto. E vai tentando distensioná-las, apenas observando-as. Então, ponho minha atenção com gentileza, com cuidado, com apreciação, ao redor dos olhos, em volta do nariz, em torno dos lábios. E à medida que a gente vai se aproximando dessas regiões, das suas tensões ou dos seus relaxamentos,
A gente vai expandindo, tomando consciência dessas sensações. A testa, a maxila, na mandíbula, nas orelhas, no couro cabeludo e no cabelo. Então a gente começa a observar o nosso corpo do topo da cabeça à planta dos pés, trazendo a consciência para toda a região, trazendo a consciência para toda a região do corpo todo. Você vai percebendo a respiração junto. Muito provavelmente, agora você pode fazer um check-out, percebendo como está a sua respiração, seu corpo está mais relaxado, seus pensamentos estão mais tranquilos, tem uma sensação de leveza ou bem-estar. Sempre a gente faz esse check-out e tenta estabelecer uma conexão com esse estado mental, com essa atitude mental da nossa mente, atitude mental que ela permaneça por um bom tempo agora nas nossas atividades rotineiras, tá? Finalizamos a nossa prática. Vamos agora então um, uma leitura. Eu vou utilizar esse livro aqui, não sei se você está conseguindo ver, é da Jan Shouzhen Baez, Como Domar um Elefante. Eu vou pegar algumas técnicas, alguns trechos desse livro, eu não vou lê-lo, né? Totalmente, ele é um pouco amplo. São 53 maneiras de acalmar a mente e aproveitar a vida. Como domar um elefante. O elefante é a mesma alegoria que a gente usa com o macaco selvagem, para a nossa mente, que pula de galho em galho. Lidando com a ansiedade. Jean Shouzhen Baez. Uma técnica informal. Bom, eu quero que você tente utilizar, eu vou colocar no grupo também, em forma de um link, essa leitura que a gente vai fazer aqui, mas essa leitura é uma prática informal. Lembra que no Mindfulness, num programa de atenção plena, a gente tem as técnicas formais e as técnicas informais. Aquelas técnicas chamadas informais são a gente prestar atenção no que acontece no nosso dia a dia ou escolher uma atividade rotineira e repetitiva para a gente colocar os princípios da atenção plena. Eu vou falar aqui, ler aqui algumas instruções, depois a gente vai para a técnica em si. Essas instruções, elas servem para qualquer técnica informal que você tiver, principalmente quando se diz com relação a estados aflitivos, né, estados emocionais negativos. Você pode escolher todos os estados mentais aflitivos, como ansiedade, impaciência, procrastinação, causadores de emoções negativas, ou trabalhar apenas com uma a cada dia durante uma semana. É importante ter em mente essas questões norteadoras. O que você deve se perguntar no momento em que você for realizar o exercício. Uma terceira instrução é: observe a variabilidade da experiência decorrente do contexto. Cada contexto você vai ter uma emoção diferente. E essas emoções elas vão se alternar com relação à sua intensidade, à sua valência, né, se é forte, se é fraca, se ela vai conseguir incapacitar você de realizar aquele comportamento, fazer aquela tarefa. Ver a sua ansiedade em perspectivas diferentes, sensações corporais, pensamentos, emoções, comportamentos e em contextos diversificados, ou seja, a sua ansiedade no trânsito, já que a gente está trabalhando com a emoção ansiedade.
no trabalho, vendo TV. Aí você se pergunta, é o mesmo padrão de ansiedade? Ou seja, nessas situações, em qualquer situação do dia, é o mesmo tipo de ansiedade que você percebe nos seus pensamentos, nas suas emoções, ao se comportar, nas suas sensações físicas? Então, por isso que a gente trabalhou o Boriscan, para a gente começar a ter o hábito, a se habituar e a se familiarizar com as nossas sensações físicas. A gente está vivendo, a gente vive muito no mundo das ideias, no mundo da cabeça, dos pensamentos. Então, a gente corporifica a experiência quando a gente pratica o escaneamento corporal. 5. A mesma atitude mental deve ser exercitada com relação a outros estados afetivos negativos, como a impaciência e a procrastinação. Ponha lembretes no celular de 2 em 2 horas para se lembrar de fazer a técnica. Complemente com uma técnica de compaixão, como o Boriscan compassivo ou outra de sua afinidade. A gente vai trabalhar o Boriscan compassivo em outros momentos. Mas o Boriscan compassivo, uma técnica de mindfulness, ela já é compassiva, porque ela denota, a gente já trabalha atitudes mentais que na realidade são habilidades socioemocionais, como se autoempatizar e ter autocompaixão. Quando, por exemplo, a gente diz, retorne a sua atenção com suavidade, vá até a região do desconforto, inspire e expire, traga relaxamento a ela. Isso são frases e atitudes mentais compassivas. Então, se você estiver em um momento de ansiedade no seu dia a dia, ou você passou por uma situação, um contexto de ansiedade, você pode fazer esse exercício prático tanto no momento em que acontece a ansiedade, o que é mais difícil. O que eu recomendo é, depois que o momento passou, quando você tiver mais calma, veja esse script e tente colocá-lo em prática com a lembrança da situação ansiosa. Primeiro é, conscientize-se da ansiedade, é a autoconsciência. Observe todas as sensações corporais, as emoções e os pensamentos associados àquilo que você denomina ansiedade. Coração disparado, pensamentos acelerados. Qual o conteúdo desses pensamentos? Sim, a gente pode ter consciência de toda essa experiência interna quando ela está acontecendo ou quando a gente se lembra dela. Observe quando a ansiedade surge no seu dia pela primeira vez. É quando você toma café? É quando assiste ao noticiário? É quando chega à escola, à universidade ou ao trabalho? É quando você vai a um local que em si ele já é ansiogênico? Várias vezes ao dia, faça uma breve pausa para avaliar se a ansiedade está presente dentro de você. Você pode também tentar observar o que piora ou alivia sua ansiedade. Então lembre que esse exercício é a ideia de aproximação com algo que eu não gosto, com algo desconfortável. Aí pode parecer nesse primeiro momento, contraintuitivo, mas quando a gente trabalha com o mindfulness, com a abordagem do mindfulness para estresse e ansiedade, um dos objetivos centrais é a gente se aproximar, sim, do desconforto, mas com uma nova atitude mental, que são essas atitudes mentais que eu estou denotando para você, que a autora está trazendo como uma técnica para vocês. Você pode também tentar observar o que piora ou alivia sua ansiedade. Será que é eu saindo de perto? Será que eu fazer algumas respirações? Será que é eu tomando um chá, tomando um café? Será que é eu conversando com a pessoa? Então você vai ter comportamentos, ações que com o tempo vão melhorar a sua ansiedade. Uma dica importante para afastar as garras da ansiedade do seu coração é encontrar uma maneira de mudar do pensamento para a experiência. E é isso o treinamento do Boriscan. A gente sai
do nosso modelo mental, da nossa história mental, que o elefante quer contar para a gente, que o macaquinho quer contar para a gente, e a gente volta para o momento presente. Mas isso é mais fácil quando a gente treina esses exercícios com mais recorrência. Então, para finalizar, eu extraí, claro, um trechozinho, né, desse capítulo, acho que o capítulo lidando com ansiedade. Quando a mente descansa no presente, não há pensamentos. Na realidade, os pensamentos eles ficam em segundo plano. A nossa atenção fica voltada mais para aquilo que está acontecendo no momento presente. E se a gente vê isso com muita clareza, a gente consegue resolver as situações com muito mais facilidade.